A palavra ao Sr. Professor José João Abrantes, Pró-Reitor da Universidade Nova. Boas tardes a todos. Senhora Bastonária da Ordem dos Advogados, Sra. Doutora Helena Fraga. Em primeiro lugar, saúdo Vossa Excelência e dizer, desde logo, que é um gosto estar nesta sala, pelo que ela representa, de uma associação, de uma instituição, um símbolo da luta pelos direitos humanos e, portanto, também pelo próprio direito constitucional, porque, de facto, o direito constitucional assenta fundamentalmente nesse princípio da dignidade da pessoa humana, de que os direitos humanos são concretização e que Vossa Excelência tem sido um exemplo na afirmação desses princípios, como ainda agora acabou de dizer. Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Dr. Rui Machete, Senhora Embaixadora de Moçambique, da República de Moçambique, Doutora Fernanda Lixal, Senhor Deputado Dr. Vitalino Canas e, por último, last but not the least, o Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, fundamentalmente a pessoa que aqui nos traz hoje, através dele próprio e desta sua obra. Minhas senhoras e meus senhores, também é um gosto acrescido estar aqui por ver tantas pessoas amigas aqui juntas pelo professor Bacelar Gouveia, mas é um gosto efetivamente encontrar aqui amigos, colegas, ex-colegas e, portanto, saúde a todos. Estou aqui não só a título pessoal e como pró-reitor da Universidade Nova de Lisboa, mas em representação do reitor da nossa universidade, do professor António Rendas, que me pediu para transmitir, uma vez que ele está ausente neste momento em Londres, pediu para transmitir, portanto, as suas saudações mais fraternas e mais amigáveis ao homenageado aqui desta noite. O professor Jorge Bacelar Gouveia dispensa apresentações, é um constitucionalista reputado, não apenas a nível nacional, como a nível internacional. Aliás, o seu conhecimento do direito extravasa muito o direito constitucional, mas de facto há um aspecto crucial da dimensão como jurista do professor Jorge Bacelar Gouveia, é no direito constitucional e concretamente na matéria dos direitos, liberdades e garantia dos direitos fundamentais. E nesse aspecto, não só no ensino como na investigação, como nas suas publicações, ele tem revelado essa faceta que depois tem aliado uma complementaridade bastante ampla com a sua atividade cívica. Não estou a falar apenas na atividade política que desenvolveu, mas na sua atividade cívica em geral, pela divulgação dos valores ligados ao Estado de Direito Democrático, aos direitos fundamentais e designadamente nos cargos que exerceu, mesmo não estritamente no âmbito académico, mas também estou a lembrar-me, por exemplo, na Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informação da República, como deputado, etc. O Dr. Jorge Bacelar Gouveia alia às suas características de inteligência e de caráter, de firmeza, de seriedade, de rigor, o facto de ser um trabalhador incansável. E nesse aspecto posso também aqui falar pelo conhecimento que tenho de há muitos anos, designadamente já antes na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas agora concretamente não só noutros âmbitos, mas na Universidade Nova e na sua Faculdade de Direito, onde é atualmente Presidente do Conselho Científico e Diretor do Centro de Investigação, onde tem realizado um trabalho notável. E isso merece ser realçado. Sabemos que muitas vezes a vida não é fácil nas faculdades de Direito, aliás, eu diria que não é fácil na academia em geral e muito menos nas faculdades de Direito. Efetivamente, como há bocado dizia o Sr. Dr. Rui Machete, todos os que aqui estamos, ou a grande maioria dos que aqui estamos, somos juristas, não todos, mas somos quase todos juristas e conhecemos o mundo do Direito e o mundo das faculdades de Direito e da Universidade em geral. De facto, a vida às vezes não é fácil. E eu tenho podido testemunhar o empenho e o sentido de justiça
e de luta por esses valores da justiça que tem presidido a atuação do professor Jorge Bacelar Gouveia, naturalmente também acompanhado, estão aqui pessoas também ligadas, estão aqui entre outros colegas e amigos, pessoas ligadas, portanto outros professores da faculdade e designadamente pessoas ligadas à direção e à administração da faculdade, o subdiretor da Faculdade de Direito, o professor Nuno Pissarra, também amigo de longa data, e a senhora administradora, e naturalmente também são pessoas que sabem bem do que estou a dizer, porque também se têm empenhado nessa luta, e também modestamente também posso dizer que a reitoria tem ajudado nesses momentos pelo reconhecimento do sentido de justiça dessa luta. Isto são características que o professor Jorge Bacelar Gouveia põe ao serviço da sociedade, no fundo ao serviço daquela luta pelo direito de que falava Hering e que no fundo é a luta por uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais livre, de que podemos citar aqui o preâmbulo da Constituição de 76, e eu aqui passaria já para uma referência que tem a ver com um aspecto fundamental dos últimos anos de atividade nesta área do professor Jorge Bacelar Gouveia, quer a nível do ensino, quer a nível da investigação, quer a nível, no fundo, da divulgação de todos estes valores. A propósito do direito constitucional de Moçambique, do qual falei mais especificamente, mas no fundo como vertente de um aspecto mais amplo, que é o direito constitucional de língua portuguesa. De facto, nós podemos encontrar uma matriz comum, que aliás ficou bem patente nas intervenções anteriores, quer da senhora bastonária, quer do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, que aliás estava a falar destes aspectos do direito, não está aqui na qualidade, obviamente, mas lembrei-me dos tempos, provavelmente o Dr. Rui Machete nem se lembrará, mas foi meu professor de Direito Administrativo, aliás, o regente da cadeira era o professor Freitas do Amaral e eu tinha, portanto, nas aulas práticas, tinha o Dr. Rui Machete e o Dr. Sérvulo Correia, isto ainda antes do 25 de Abril. Portanto, 73, salvo erro, 72, 73, 73, 74. Mas, como falou aqui, e também depois a senhora embaixadora, de facto há um aspecto que me parece estar presente como matriz de todo este direito constitucional de língua portuguesa e também no direito constitucional de Moçambique e naturalmente no direito constitucional português, de Angola, etc. Que é esta questão do Estado de Direito Democrático assente na dignidade da pessoa humana, porque de facto a Constituição tem que ter esse vértice, tem que ter esse valor supremo, e isto é assim desde a Magna Carta do Liberalismo, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Se nós nos lembrarmos do que diz o artigo 16 dessa Declaração de 1789, de facto a Constituição trata fundamentalmente, ou tratava, enfim, naturalmente, que depois com o alargamento das funções do Estado próprias, do Estado Social, há muito mais matérias, mas há duas matérias que são as matérias por excelência constitucionais, que é os direitos fundamentais e o assegurar desses direitos fundamentais, no fundo, da liberdade e da dignidade das pessoas através de uma organização do poder político em termos democráticos. Isto é, portanto, um aspecto que tem fundamentado, penso eu, que tem sido fundamentado designadamente pela atuação do professor Jorge Bacelar Gouveia na defesa deste direito constitucional de língua portuguesa e, muito concretamente, agora a propósito desta sua última obra, que aliás vem na sequência de outras nesta linha, que é sobre o direito constitucional de Moçambique. Já aqui se falou da evolução histórica do direito constitucional desta ex-colónia portuguesa, hoje um Estado independente, um Estado de quem faço votos de que tenha um desenvolvimento próspero, progressivo e que traga, no fundo, o melhor para todos os seus cidadãos, aliás, como para todos os outros Estados, naturalmente, e designadamente para Portugal. Foi aqui feita uma história que é retratada também neste livro, efetivamente, a evolução do direito constitucional de Moçambique, um pouco à semelhança dos direitos, enfim, das antigas colónias portuguesas, de um primeiro ciclo, ainda muito marcado, portanto, pela influência na altura da divisão do mundo em dois blocos e, portanto, por uma certa estrutura do poder político próxima daquilo que era a estrutura típica das chamadas democracias populares. Depois, a partir de 1990, é efetivamente o primeiro texto constitucional definidor de um Estado de Direito Democrático, conforme referiu aqui a senhora embaixadora, e na sequência disso vem depois aprofundando, portanto, esses conceitos a Constituição de 2004. De facto, é um marco importante esta Constituição e é um marco importante
que tudo isto, que todo este direito, que no fundo é o principal dos ramos do direito, a tête chapitre, conforme é sabido que era definido o direito constitucional em relação a todos os ramos do direito, não apenas do direito público, mas também do direito privado. E devo confessar a título pessoal que para mim é também um gosto estar aqui, porque, como alguns saberão, embora me tenha depois dedicado mais ao direito privado, dentro do direito privado estou particularmente ligado a um sub-ramo do direito privado que é particularmente constitucionalizado, que é o direito do trabalho, mas anteriormente, e lembro aqui colegas e amigos que com quem na altura partilhei também o ensino na Faculdade de Direito de Lisboa, nas ciências jurídico-políticas, portanto também na ciência política e no direito constitucional, e é por isso um gosto acrescido. Mas eu queria, portanto, aqui de facto dizer isso mesmo, que este direito constitucional deve-se acrescer a importância do direito constitucional em si, desta Constituição progressiva, que é a Constituição de 2004, de facto, o estudo, o tratamento dogmático destas matérias. E nesse aspecto, o professor Jorge Bacelar tem sido uma referência incontornável para diversos destes países de língua portuguesa e concretamente para Moçambique. Eu sei bem, até porque tive o gosto de partilhar uma estadia em Moçambique com outras pessoas, com outros amigos e colegas, alguns dos quais aqui presentes, mas com o professor Jorge Bacelar Gouveia, e posso testemunhar a ternura e o amor que ele tem por esta terra. E que efetivamente se compreende perfeitamente, porque de facto, embora só tenha estado em Moçambique por uma vez, mas até durante um período algo extenso, enfim, em termos de algumas semanas, é impossível conhecer Moçambique, aquelas terras do Índico, e não ficar apaixonado por aquela terra, porque efetivamente Moçambique é uma terra que a terra em si, as gentes, tudo isso nos atrai, nos seduz, e é efetivamente um ambiente acolhedor, encantador, e que bem merece ter a sorte de caminhar no sentido de uma sociedade, como há pouco dizia, mais justa, mais fraterna, onde efetivamente se alcance não apenas o progresso material, mas o progresso social e humano. Eu lembro-me, inclusivamente, até me atreveria a contar aqui uma pequena história, só numa questão de poucos segundos. Estava eu mais o professor Jorge Bacelar Gouveia próximo do ISCTEM, e isto é um outro aspecto que merece também ser referido, que é o envolvimento que o professor Jorge Bacelar Gouveia tem em muitas áreas do direito, de que vai abrindo caminhos na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, como por exemplo o Direito de Segurança, que era uma área que era quase desconhecida até agora, mas também nas ligações, portanto, com os países africanos de língua portuguesa, e designadamente com Angola e Moçambique. Concretamente, no caso de Moçambique, deve-se a ele os cursos de doutoramento e de mestrado que temos em colaboração com o ISCTEM. Estava eu e o professor Jorge Bacelar Gouveia, estava a dizer, em frente do ISCTEM, e encontramos uma referência da história da luta do povo moçambicano pela independência, que foi sempre uma luta, como é evidente, como foram assumidas essas lutas por todos os heróis da libertação nacional. Nunca foi uma luta contra o povo português, mas foi sempre uma luta contra aquele que era o inimigo comum, que era a ditadura no nosso país e o colonialismo. E, portanto, a luta nunca foi contra o povo português. Antes, pelo contrário, tratam-se de dois povos que partilham uma história comum de cerca de 500 anos e que nos ligam laços fraternos muito fortes. E então encontramos ali, tivemos a oportunidade de falar com um dos heróis da independência de Moçambique, o Dr. Marcelino dos Santos, e até me lembrei, enfim, sou um pouco mais velho que o professor Jorge Bacelar Gouveia, lembrei-me do episódio da visita dos líderes dos movimentos de libertação ao Papa Paulo VI, na altura ao Papa Paulo VI, e estivemos a falar um bocadinho em que o Dr. Marcelino dos Santos repetiu precisamente esses aspectos, que nunca tinha estado em causa lutar contra o Portugal e contra o povo português, mas contra uma situação que nos oprimia a ambos. E, portanto, nesse aspecto, o 25 de Abril foi também a libertação, não só de Portugal, como das colónias. E isto é importante que se diga e é importante que se tenha a consciência, porque esta luta pelo direito, esta luta pela justiça, no fundo pela paz em todo o mundo, sobretudo hoje em alturas em que o mundo está tão ameaçado. Eu ainda amanhã era para seguir de viagem para Bruxelas e a conferência internacional com mais de 500 pessoas foi cancelada hoje e, portanto, tive que mudar o bilhete porque, enfim, vai ser em Amsterdão e 2 dias mais tarde. É importante, face à situação que se vive atualmente em Bruxelas, e, portanto, acho que é importante nós todos tenhamos presentes que vivemos num mundo que é uma aldeia global e que é um mundo comum para todos nós, e que os problemas de
de cada um de nós são os problemas de todos e que não se justifica pensar na liberdade e na dignidade individual se não pensarmos na liberdade e na interdependência que todos temos que ter um dos outros. Bem-haja-se o professor pelo que tem trabalhado em prol destes valores. Muitos parabéns por esta excelente obra que acaba de publicar na sequência de muitas outras que tem publicado também de igual valia, e faço votos porque continue durante muitos e bons anos, ainda por cima sendo ainda tão jovem, a publicar obras de tanto valor para bem de todos nós, da comunidade jurídica em geral e da comunidade em geral. Muito obrigado a todos e obrigado também por terem proporcionado estar aqui. Boa noite a todos.